Olá, meus queridos, aqui é Josafá Moraes e hoje eu vou te ajudar em um movimento muito importante, que é curar a si mesmo. Se você tem alguma enfermidade, se você tem alguma doença, se você tem alguma dor, se você faz algum tratamento, eu vou te ensinar um caminho para ajudar você a se conectar com a cura. Quando a gente está conectado com a cura, nós estamos abertos para a vida. E quando estamos conectados com a doença, a gente está conectado com a morte. O primeiro movimento, que é um movimento interno, interior, é esse movimento que nós precisamos prestar atenção. O que está atuando em minha vida? Um movimento de vida, um movimento de cura ou um movimento de morte, de doença, de acabar com tudo? Eu diria que dentro do nosso consciente a gente fala o seguinte: claro, Josafá, eu quero viver, eu quero a cura, eu quero a libertação, mas no inconsciente tem outros movimentos. Parece que o inconsciente às vezes até nos trai, né? Nós queremos uma coisa e o inconsciente leva a gente para outro movimento. Eu diria, como os estudiosos, o consciente é 5%. Aquilo que nós temos consciência, aquilo que nós falamos, aquilo que vem da nossa razão. E o inconsciente é 95%. Ou seja, o movimento inconsciente do interior, da espiritualidade que atua em nós, esse movimento é muito forte, é muito grande. Mas como eu, você, nós fomos orientados muito para fora, para o exterior, para olhar para fora de nós, a gente não entrou em comunhão com o nosso interior. E aí a gente acaba sendo, de certa forma, ignorante ou desconhecendo os movimentos interiores que atuam em nossa vida. Primeiro, para a gente se conectar com a cura, a gente tem que entrar em contato com o nosso interior. A cura é de dentro para fora e não de fora para dentro. A cura é um movimento seu. Por quê? A doença traz um ensinamento. Toda doença, ela ensina alguma coisa. Ela ensina humildade, resignação, reconciliação. Ela ensina a gente a refazer a vida, a retomar o nosso caminho. Uma doença, uma enfermidade, uma dor sempre traz um ensinamento. E se você não descobre um ensinamento, você não consegue se curar. A cura trata-se de um ensinamento, de refazer a vida, de retomar o caminho. Então, quando eu olho para a doença e me aproprio do que ela traz de ensinamento, aí eu avanço no caminho da cura, no caminho de uma vida saudável, feliz e renovada. Tem pessoas, eu falo para as pessoas o seguinte: ou você morre naturalmente, ou você morre para esse estilo de vida que você viveu até hoje. Então a gente tem que fazer uma escolha. Quando a doença vem com tudo, quando a gente precisa olhar para as dores, quando a gente precisa olhar para o nosso corpo físico, quando a gente está com medo de morrer, então a gente tem que falar: olha, ou eu me abro para a morte e de fato decido morrer, porque para morrer eu preciso dizer sim, eu preciso decidir. Por incrível que pareça, ninguém morre sem dizer o seu sim à própria morte. A morte é um caminho e você faz esse caminho com as próprias pernas. Então eu diria, ou você decide morrer, ou você decide morrer para aquela pessoa lá de trás e dizer: agora eu vou renascer. Diante de uma enfermidade, de uma doença, a gente tem dois caminhos no mínimo. O caminho de morrer, aí eu morri e acabou, ou o caminho de refazer a vida, ou seja, eu morro, aquele homem velho, aquela mulher velha lá de trás com aqueles costumes que me adoeceram, eles se transformam. E agora eu me levanto da minha cama, eu me levanto desse lugar de dor, de enfermidade, de limitação e digo: renasci, agora eu renasci. Agora eu comecei de novo. Eu acho interessante que todas as histórias bíblicas do Novo Testamento, de Jesus Cristo, Jesus, ele sempre ressuscita as pessoas ou dá uma segunda chance
para que as pessoas retomem a vida da maneira correta. Então, eu acredito, eu como constelador familiar, como terapeuta, eu com minha experiência de sacerdócio, de jornalismo, com minha experiência de vida, eu acredito que nós podemos ser curados, mas para ser curados, eu, você, para nós tomarmos o caminho da cura, a gente precisa de se encontrar. Você precisa encontrar o seu interior com calma. É o seu momento. A doença lhe levou, a doença está lhe levando a você avaliar a sua vida, a você se conhecer, a você se transformar, a você se refazer. Talvez antes da doença era muita mágoa, era muita raiva, era muito medo, era muita desolação, era muito rancor. E agora é a hora de jogar por terra tudo isso, de se lavar. Lembra de Naamã, né, na Bíblia, né? Lavou sete mergulhos na água. E depois de se lavar, a pele ficou uma pele limpa, curou a lepra, ficou uma pele como pele de criança. Então é hora da gente se lavar. No sentido figurado, eu me lavo daquela prática anterior de emaranhamentos que me fizeram sofrer, de exclusões, de desequilíbrios, de desordens. E eu tento me orientar com uma nova vida. Não existe, gente, cura sem transformação pessoal. Cura sem transformação pessoal é descartável, é artificial. É você ir no médico, pega uma receita, vai na farmácia, engole um remédio e diz: estou curado. É fácil assim, né? Quer dizer, não depende de você, é todo um movimento externo, é um movimento de fora, quer dizer, trata-se de engolir uma pílula. Será que a cura é uma pílula? O remédio ajuda, o médico ajuda, são necessários, mas cadê a sua transformação? Cadê a sua mudança? Onde é que fica tudo isso? Então eu diria que nós precisamos entrar em comunhão com a saúde da nossa vida. Nós precisamos entrar em comunhão com a sustentação da própria vida. E tem uma outra coisa, tem muitas pessoas que têm um membro doente, mas se comportam como se o corpo todo tivesse doente. Não é assim. Então, se eu tenho, digamos, o meu coração doente, eu posso trabalhar com os meus órgãos que estão sãos para que eles me ajudem a levar saúde para o meu coração. Então eu preciso olhar aquilo que está são em mim, que é a maior parte. Nós não ficamos doentes por inteiro. Então a gente tem que nos unirmos com aquilo que é saudável no nosso corpo. Se os braços estão saudáveis, as pernas estão saudáveis, se a cabeça está saudável, eu me uno com os meus braços, com as minhas pernas, com a minha cabeça e digo: trago saúde para o meu corpo. E começo a minha cura inteira, a minha integração, a minha iluminação, a minha comunhão com Deus, com o Espírito Santo, a minha comunhão com meu pai, com minha mãe. Então, quer dizer, a saúde, ela pede uma comunhão com todas as forças, ela pede uma renovação. Eu diria, comece a fazer uma respiração meditativa, oracional. Deite aí na sua cama ou sente aí na sua cadeira e entre em comunhão com a sua história. Mas não fique triste, porque tem gente que quando entra em comunhão com a história, se abraça com a depressão. Eu fui um péssimo pai, eu fui uma péssima mãe, eu fiz tudo errado. Tá bom, fez tudo errado, fez. Vai continuar errado? Não. E não precisa ficar depressivo, porque não vai melhorar em nada. Então é olhar para frente e dizer: eu quero aprender, eu aprendi com os meus erros, eu aprendi com aquilo tudo que eu fiz de errado e agora eu vou reconstruir a vida. E sabe uma coisa que a saúde adora? É um pacto nosso com a vida. Se você quer ser curado, a grande pergunta que diz respeito ao propósito é: curado para quê? Para que você quer viver mais? Você vai fazer o que de bom com sua vida? Isso é o contrato que nós assinamos, ó. Eu quero viver, eu quero amanhã amanhecer vivo porque eu tenho algo bom para fazer com a vida, porque a vida é linda, porque eu quero amar a minha família, porque eu tenho um propósito, porque eu quero produzir, eu quero dar frutos, porque eu olho para a vida com muito amor. Por isso eu mereço permanecer vivo. Isso é lindo, é o meu contrato pessoal, particular com a vida.
Agora, se eu não tenho propósito, se eu não quero fazer nada, ou se pelo contrário, eu estou fazendo da minha vida um inferno na vida dos outros, não vale a pena viver realmente. Tem pessoas que não vão colaborar com nada, não estão dispostas a colaborar, não querem ajudar, são cabeça para o chão, né? Cabeça para baixo, não enxergam a beleza da vida, aí fica difícil. Eu até digo como preventivo, né? Se você não está doente, não quer ficar doente, olhe para a vida com muito amor. Os otimistas, aqueles que admiram a vida, eles se tornam fortes e resistentes. Meu querido e minha querida, aprenda a cuidar de você e saiba que ninguém pode te dar a cura. Ninguém, porque o primeiro movimento de cura é o seu movimento, é você com você, é você olhar para você, é um momento terapêutico. Terapêutico significa o quê? Cuidado, iluminação. Terapêutico significa o quê? Eu cuidando de mim profundamente. É chegado a hora. A doença aponta para uma renovação, para um ensinamento, para uma mudança de vida. Eu desejo que você tenha muita saúde. Não tem coisa melhor do que ter saúde, né? A gente poder correr, sorrir, comer, cantar, tomar banho de praia, namorar, dançar. Isso tudo é a vida. Que Deus nos dê saúde, mas que você tenha coragem de fazer sua transformação. Se precisar de minha ajuda para a sua cura, clique aqui embaixo. Aqui embaixo tem o meu contato e você pode agendar sua constelação comigo. Se você é novo aqui no meu canal, aqui no YouTube, se inscreve porque aqui tem conteúdo de qualidade. E ativa o sininho aqui para receber as notificações. E se tem alguém que precisa ver esse vídeo, encaminha para outra pessoa. Manda, compartilha esse vídeo. Vamos espalhar bons conteúdos. Muito obrigado. Antes que eu termine, tem uma frase que é muito forte. A sua doença, você pode olhar para a sua doença e falar: eu peço que me liberem para eu seguir o meu caminho. Peça isso com muita força. Eu peço que me libere para eu seguir o meu caminho. Abençoe a sua doença, aprenda com ela, porque quando você acolhe o ensinamento, você se liberta. Quando você repudia, você fica preso. Acolha o ensinamento da sua enfermidade e peça com humildade para ser liberado, para seguir na vida fazendo algo bom com sua vida. Muito obrigado, muita gratidão, muita luz, muita cura e muita vida.